Você foi deixado de lado, talvez sem explicação, talvez por escolha dos outros, ou por você mesmo não se encaixar mais. No início a dor foi intensa. O peito apertou. A sensação de invisibilidade apareceu, como se você fosse opcional. E se essa dor representar um sinal diferente do que você pensa? E se ser deixado de lado for, na verdade, o ponto de partida para algo maior? Este vídeo é para você que foi ignorado. Para quem se cansou de tentar caber em moldes que não combinam com sua essência. Para quem sente que a exclusão não foi coincidência, mas um convite. Um convite para se fortalecer, para se conhecer, para emergir na solitude com coragem. Porque, às vezes, afastar-se do coletivo é se aproximar da sua própria presença. E no silêncio, você encontra a autonomia que muitos jamais descobrirão. Você está sozinho, no ambiente de trabalho, na dinâmica de amigos, mesmo em casa, o eco é seu único retorno. A solidão não é escolha, mas presença constante. No começo dói. A sensação de abandono ecoa. O pensamento escala. Será que eu quebrei? O que tem de errado comigo? Será que não sou mais importante? Mas há outra leitura. Na liberdade que surge, na ausência de ruído externo, na oportunidade de se escutar de verdade. Você não precisa mais investir energia tentando caber, nem fingir que está bem, nem reparar em expectativas alheias. Fica só você, sua voz, seu corpo, suas sensações reais. E o estoico vê isso como presente, não como acusação. Essa solidão, que 3 em cada 10 chamam de isolamento, pode ser uma incubadora da sua autonomia emocional. É no silêncio que você encontra clareza. É na liberdade de essência, sem ter que se moldar, que você começa a se organizar por dentro. Marco Aurélio dizia que a presença interior nasce na solitude. Você veste a si mesmo com valores e descobre que não precisa de plateia. Não é apenas se portar sozinho, é ficar bem consigo. É construir seu eixo emocional, não com plugin externo, mas de dentro para fora. Essa incubadora produz outra pessoa, mais forte por fora e vívida por dentro. A construção da autonomia emocional tem início quando você aceita a si mesmo, mesmo sendo ignorado. Aos poucos, você deixa de buscar aprovação e passa a criar sua identidade, com você. E esse caminho é o primeiro passo para se tornar alguém raro. Sua solidão não é um problema. É um terreno fértil, um laboratório interior onde você se fortalece sem medo. Nada vai mudar, até você parar de ver estar sozinho como ausência e passar a sentir como presença. Sua autonomia começa onde a multidão termina. Você foi rejeitado, talvez por um grupo, por uma pessoa, pela família, pelo amor que não soube te acolher. No início, a dor da exclusão é aguda. Ela grita silenciosamente dentro de você. O que eu fiz de errado? Por que não sou suficiente? E é natural, porque a rejeição toca na ferida mais antiga, a do pertencimento. Todos querem se sentir aceitos, validados, desejados. Mas, com o tempo, algo muda. Se você permitir, aquela pergunta, será que sou insuficiente? Começa a se transformar. Ou será que eu fui rejeitado porque não me encaixo mais na mentira? E nesse instante, começa a lapidação do seu senso de identidade. Você para de medir seu valor pela aceitação dos outros. E começa a perceber que a exclusão pode ser, na verdade, um desencaixe saudável. Um rompimento com o que já não fazia mais sentido. Você se recusa a permanecer onde não é verdadeiro. Você se recusa a silenciar só para pertencer. E o preço? É ser deixado de lado. Mas o ganho é começar a existir por inteiro. O estoico não busca lugar. Ele busca verdade. Epicteto dizia: se alguém te rejeita por causa da verdade que você vive, agradeça. Você acaba de ser libertado. A rejeição, então, vira sinal de que sua alma não cabe mais onde fingia caber, de que a sua consciência cresceu, e isso incomodou.
E isso, meu irmão, é crescimento. Cada não que você recebeu, cada afastamento, cada olhar que te deixou de fora, foi lapidação, não punição. Você está virando alguém que sabe o próprio valor, mesmo que ninguém diga, mesmo que ninguém celebre. E por isso mesmo, está virando alguém raro. A rejeição que te feriu, hoje te revela, nada vai mudar. Enquanto você continuar vendo o afastamento como culpa, você não está sendo excluído por ser menor. Está sendo separado, porque não cabe mais na versão antiga. E isso é maturidade emocional. Você já perdeu alguém que não explicou o motivo. Já viu ciclos se encerrarem sem uma palavra final. Pessoas sumirem da sua vida como se você tivesse deixado de existir. E o instinto imediato é se culpar. Revisar falas, rever atitudes, se perguntar onde errou. Mas nem tudo que termina é culpa sua. E nem tudo que se afasta é perda. Às vezes o rompimento vem antes da compreensão, mas nunca antes da necessidade. O estoicismo ensina que o que se vai sem o seu controle nunca esteve sob o seu domínio. E isso muda tudo, porque o coração grita. Mas por que ela se afastou? Por que ele parou de falar comigo? Será que eu deveria ter feito diferente? Mas a sabedoria sussurra. Se saiu da sua vida, é porque não era mais da sua jornada. Ciclos se rompem quando energias se desalinharem, quando intenções se opõem, quando silêncios falam mais do que palavras, e mesmo que a dor exista, existe também uma chance de libertação. Libertação da necessidade de agradar, de sustentar conexões unilaterais, de carregar vínculos que já não ofereciam troca, apenas desgaste. A ausência de alguns abre espaço. Espaço para a presença de quem reconhece sua evolução, para conexões mais maduras, para vínculos mais coerentes com quem você está se tornando. Marco Aurélio dizia: a natureza nunca tira nada sem dar algo melhor no lugar. É preciso confiar e seguir, com silêncio, mas com presença, com dor, mas com direção. Porque às vezes, a libertação se veste de abandono e a cura vem disfarçada de solidão. Nem todo fim é tragédia. Alguns são libertações silenciosas. Nada vai mudar, enquanto você continuar insistindo em manter o que já quis partir. O estoico solta, não por desprezo, mas por maturidade, e nisso encontra paz. Quando alguém te ignora, dói. Quando te excluem de uma conversa, de um plano, de um grupo, dói ainda mais. Mas essa dor não é só sobre o presente. Ela é eco de algo antigo, de quando você era criança e se sentiu fora do círculo, comparado, ignorado, sem espaço. Ser deixado de lado hoje ativa a ferida mais primitiva, o medo de não ser visto. É uma dor silenciosa, que você aprendeu a mascarar com força, com controle, com desempenho. Você se tornou o que agrada, o que serve, o que não causa problema. Tudo para não ser deixado novamente. Mas isso custa caro, porque para continuar sendo aceito, você se trai, se cala, se sabota. A exclusão que você vive hoje é só a ponta do iceberg. Por baixo vive a ferida não reconhecida e, por isso, repetida. Mas quando você olha para ela com maturidade, quando você entende que o problema não é a exclusão em si, mas o valor que você atribui a ela, você começa a se libertar. O estoicismo ensina a separar fatos de interpretações. Fui deixado de lado. É um fato. Logo, não tem o valor. É uma interpretação. E são essas interpretações que te prendem, não a ausência em si. Marco Aurélio dizia: a opinião que você tem sobre um evento é o que determina seu impacto, não o evento em si. Você pode sentir a dor, mas não precisa ser definido por ela. Você pode reconhecer a ferida, mas não precisa perpetuar o padrão. A cura começa no momento em que você diz: eu me vejo, mesmo quando ninguém mais me enxerga. E essa visão
É o início da sua reconstrução. A dor de não ser visto não define quem você é. Ela apenas aponta onde sua história precisa ser revisitada. Nada vai mudar enquanto você continuar buscando nos olhos dos outros a confirmação do seu valor. O estoico cura essa ferida com presença. Ele aprende a se ver e, por isso, nunca mais se abandona. Você sente muito. Observa detalhes que ninguém nota. Silencia quando todos falam. Pensa demais antes de agir e depois de agir também. E então, o mundo começa a te deixar de lado. Você é intenso demais, lento demais, complicado demais, distante demais. Mas o problema não é você. É o mundo que perdeu a capacidade de acolher profundidade. A sociedade moderna é feita de superfície. Tudo é rápido, raso, utilitário. O tempo é curto, os vínculos são frágeis, a escuta é superficial. E quem se aprofunda, incomoda. Porque quebra a dinâmica. Porque não cabe no jogo do instantâneo. Mas existe um valor nisso que poucos enxergam. A profundidade é o solo da autenticidade. Você foi deixado de lado? Sim. Mas talvez porque você já estava indo em outra direção. Mais sincera, mais vertical, mais honesta com a sua alma. O estoico entende que há momentos em que ser deixado de lado é o preço que se paga por não querer se perder nos excessos. Sêneca dizia: é melhor andar só no caminho da razão do que acompanhado na estrada da loucura. Você sente que está fora do fluxo? Talvez porque você está criando o seu próprio? Você sente que ninguém te entende? Talvez porque está falando uma linguagem emocional que poucos ainda dominam. Mas aqui mora o ouro. Quanto mais você se aprofunda, mais raro você se torna. E quanto mais raro, menos você será compreendido no início, mas mais você será respeitado. Com o tempo, a sua profundidade não é um defeito, é a semente da sua presença real. Nada vai mudar enquanto você continuar tentando se moldar para caber na pressa dos outros. O estoico não se curva para ser aceito. Ele constrói a própria estatura interior, mesmo que em silêncio, mesmo que sozinho. Algumas pessoas simplesmente somem. Outras se afastam devagar, sem briga, sem explicação. Você sente, mas não entende. E o primeiro impulso é internalizar. Será que fui demais? Será que mudei e isso afastou? Sim, você mudou. Mas isso não é um problema. É o processo natural de quem amadurece, enquanto outros ainda giram no piloto automático. O que você vê como rejeição pode ser, na verdade, um desalinhamento de frequência. Você passou a se cuidar mais, a questionar mais, a buscar silêncio em vez de barulho, a desejar presença em vez de performance. E isso incomoda quem ainda está vivendo por distração. Sua lucidez constrange, sua disciplina expõe. Sua busca por sentido desestabiliza quem vive pela aparência. O afastamento, então, não é pessoal, é energético. Não é um ataque, é um reflexo da mudança que você representa. E aqui entra o olhar estoico. Marco Aurélio dizia: as pessoas se afastam por razões que pertencem a elas, não a você. Você está crescendo, e quem não deseja crescer sente desconforto ao estar perto de quem já deu o próximo passo. É como uma trilha em subida. Em certo ponto, alguns ficam para trás. Não por maldade, mas por limite, por medo, por escolha. Cabe a você seguir. Com respeito, mas sem recuo. Com gratidão, mas sem prisão. Não personalize a distância. Não dramatize o silêncio. Apenas reconheça. Estamos em ritmos diferentes. E isso, por mais solitário que pareça agora, é prova de que você não parou no tempo. Você não foi abandonado. Você avançou. E nem todos estavam prontos para acompanhar. Nada vai mudar enquanto você continuar achando que o afastamento dos outros é prova do seu erro. O estoico entende: crescer é se tornar raro. E quem é raro
Nem sempre é compreendido de imediato. Ninguém nota. Você entra e sai, e ninguém comenta. Suas ideias não são ouvidas. Sua presença não é destacada. Parece que o mundo te ignora. E isso dói. Porque todos querem ser vistos. Querem que o esforço seja reconhecido. Querem que sua existência seja validada por um olhar, um elogio, uma presença interessada. Mas o estoico enxerga essa fase de invisibilidade como um campo de treinamento silencioso. Um espaço onde você aprende a ser valioso, mesmo sem plateia. Onde você constrói presença, mesmo quando não há testemunhas. É aqui que você responde à pergunta mais importante da sua maturidade emocional. Quem sou eu quando ninguém me valida? Se você ainda precisa ser visto para se sentir relevante, sua força depende do outro. Se você só age bem quando há reconhecimento, sua virtude é vaidade. Mas quando você continua firme, mesmo ignorado, mesmo sem aplausos, mesmo esquecido, você começa a desenvolver algo que poucos têm: a autoridade emocional silenciosa. Essa fase de invisibilidade te prepara. Ela fortalece o seu eixo. Te obriga a buscar consistência na fonte certa, dentro. Marco Aurélio escreveu: "O que é nobre brilha por si. Não precisa que o digam, pois sua luz é discreta, porém constante." Pessoas admiráveis foram ignoradas por muito tempo, até que sua coerência começou a falar mais alto que a ausência de atenção. Então, em vez de tentar provar valor, use esse momento para consolidar seu valor. Em vez de se exibir, construa. Em vez de se sabotar para chamar atenção, permaneça firme. Você está em um estágio onde ninguém te aplaude, mas o silêncio está te moldando. A invisibilidade que hoje te machuca pode ser o que vai te tornar impossível de ignorar amanhã. Nada vai mudar enquanto você continuar tentando ser visto, sem antes aprender a se ver. O estoico se fortalece na sombra, e quando brilha, é porque já se tornou inteiro por dentro. Ser deixado para trás dói, principalmente quando você deu tudo, quando esteve presente, quando tentou ser leal, justo, verdadeiro. O abandono gera confusão. Será que eu não sou bom o bastante? Será que falhei sem perceber? Mas essa leitura é um erro silencioso, porque o abandono, por mais cruel que pareça, não é uma sentença sobre quem você é. É, na maioria das vezes, uma demonstração dos limites de quem te deixou. Eles não souberam enxergar, ou não quiseram, ou não estavam preparados para lidar com sua profundidade, sua clareza, sua verdade. O estoico entende: o valor de algo não muda só porque foi rejeitado. O diamante não vale menos porque foi chutado na lama. Epicteto ensinava: o que os outros fazem ou dizem não define sua natureza. Só o que você consente em acreditar. Quando alguém te abandona, e você conclui que isso prova que você é descartável, você está colaborando com a injustiça. Você está aceitando como verdade o erro de quem não soube ver quem você era. E esse é o verdadeiro abandono. Quando você começa a se abandonar, porque alguém não ficou. Mas você pode inverter isso agora. Pode dizer: não ficaram? Então não enxergaram. Mas eu vou continuar aqui, inteiro, coerente, em paz. A maior virada acontece quando você para de se explicar. Quando você abandona a obsessão de entender o que os outros não souberam sustentar. E nesse ponto, algo mágico acontece. A dor começa a se transformar em convicção, e a ausência deles já não te define. Você passa a se consolidar, com silêncio, com respeito, com presença. O abandono diz muito, mas diz mais sobre quem vai do que sobre quem fica. Nada vai mudar enquanto você continuar achando que ser deixado equivale a não ter valor. O estoico para de implorar presença e começa a viver com dignidade, mesmo que sozinho. Antes, você era incluído, chamado, lembrado. Estava no centro, ou ao menos, orbitando por perto. Hoje,
Não mais. Você percebe que não é mais prioridade, não está na lista, não está no radar. E isso dói. Mas também revela algo importante. Você não depende mais. Ou, ao menos, está sendo convidado a parar de depender. Quando você não é mais o favorito, o escolhido, o indispensável. A dor inicial pode parecer abandono, mas ela também é a chance de reconstruir o seu eixo. O estoico sabe. A liberdade começa quando a necessidade acaba. E a maturidade chega quando você para de esperar sustentação externa. Marco Aurélio dizia: você tem dentro de si tudo o que precisa para viver bem. E essa verdade é poderosa, mas ela só se ativa quando o chão externo some. Quando a âncora social desaparece e você é obrigado a fincar os próprios pés no chão. Esse afastamento não te diminui, ele te ensina a depender menos, a escolher mais, a organizar sua rotina emocional sem esperar que os outros venham te completar. Você começa a escolher com quem se conecta e não implorar por conexão. Você se torna seletivo, não por orgulho, mas por integridade. A dor de ser deixado te empurra para dentro, e lá você constrói o que ninguém mais pode te tirar: estrutura. Estrutura que não treme com ausência, que não desmorona com rejeição, que não mendiga espaço onde não há acolhimento. E quando essa estrutura se consolida, você se torna raro. Não por arrogância, mas por estabilidade. Estar fora do centro te tira do automático e te convida a se tornar o seu próprio centro. Nada vai mudar enquanto você continuar se sentindo fraco por não ser prioridade para os outros. O estoico não busca lugar, ele constrói presença, e isso é o que atrai respeito real. Você está no escuro, em silêncio, com dor. Sente que está sendo deixado para trás, ignorado, subestimado. Mas e se isso for apenas o início do seu processo de lapidação? O diamante bruto não brilha, ele é ignorado por quem olha de longe. Parece comum, sem forma, sem valor aparente. Mas por dentro, já é raro. Só precisa ser lapidado. Com tempo, com pressão, com silêncio. Você está nesse estágio. Enquanto os outros brilham nas vitrines da aparência, você está sendo moldado por dentro. E o que muitos chamam de abandono é, na verdade, isolamento sagrado. O estoico entende o valor do processo oculto. Marco Aurélio escreveu: tudo que é grande amadurece em silêncio. Você não precisa provar agora, não precisa explicar, nem se justificar. Você precisa confiar no processo e seguir sendo moldado, por dentro. Quem te ignorou vai ter que se reposicionar. Mas até lá, você não estará mais esperando, estará vivendo. Sua estrutura vai falar por você. Sua paz vai impor respeito. Sua coerência vai se tornar luz, mesmo sem pedir. O diamante não se preocupa em ser visto. Ele apenas existe. E quando termina o processo de lapidação, ninguém consegue ignorá-lo. Você está sendo esculpido pela ausência, refinado pela solidão, lapidado pela rejeição. Nada vai mudar, enquanto você achar que precisa aparecer para ter valor. O estoico sabe, o brilho verdadeiro não vem do palco, vem da profundidade, vem da consistência, vem do silêncio que cura. Enquanto ninguém vê, você foi deixado de lado, mas não foi abandonado pela vida. Foi conduzido para dentro. O silêncio que antes te sufocava, hoje começa a te curar. A solidão que parecia castigo está se revelando como caminho. Você foi separado, não por ser fraco, mas por estar ficando raro. Cada ausência que te doeu, cada ciclo que terminou sem explicação, cada crítica que te paralisou, estava te empurrando para um lugar mais profundo, mais seu, mais verdadeiro. E agora você sabe. Você não precisa mais se encaixar onde não há espaço para sua alma. Você não precisa mais esperar reconhecimento de quem nunca te enxergou por inteiro.
O estoico em você está despertando, e ele não precisa de plateia para existir. Ele se basta, ele se alinha, ele segue, em silêncio, mas em pé. Você está virando alguém raro, não pelo que mostra, mas pelo que sustenta, pela força que constrói quando ninguém vê, pela dignidade que mantém quando tudo ao redor afrouxa. E um dia, quando menos esperar, o mundo vai tentar te rotular de novo. Vai tentar te recuperar. Vai notar a sua ausência. Mas nesse dia, você não estará mais esperando. Estará inteiro, sereno, presente. E será impossível te ignorar.